Olá, pessoal, tudo bem? Então, na aula passada, nós fizemos uma aula sobre o sistema carcerário. Eu fui montando com vocês o início da redação e o planejamento dela. Nesta semana, então, nós vamos escrever sobre os direitos dos animais. Também vocês têm material na apostila. Eu gostaria muito que vocês fizessem a leitura antes de fazer essa redação. Então, uma sugestão também é que vocês parem a aula agora, não terminem de assistir, vão para a apostila, façam a leitura do material e só depois acompanhem a aula, porque aí eu acho que vai ficar mais claro, mais fácil para vocês entenderem como escrever da melhor forma, de uma maneira mais interessante essa redação. Então, aquela proposta que está na apostila sobre os direitos dos animais, ela foi montada pensando mais numa estrutura de vestibular. E como agora a gente está focando um pouco mais no Enem, a gente está intensificando mais o trabalho preparatório para o Enem, eu vou mostrar aqui a mesma proposta, só que com uma delimitação um pouquinho diferente, tá? Então, vocês vão ter que elaborar um texto dissertativo argumentativo sobre o tema o desafio de promover os direitos dos animais. E você vai propor, então, meios para que esses direitos sejam colocados em prática. Então, vai ter também intervenções. A proposta da apostila, o que ela tem de diferente? Eu apresento ali a Declaração Universal dos Direitos dos Animais e a proposta é você escolher um daqueles direitos e dissertar sobre um direito específico. E nessa aqui, como é direitos no plural, assim, pode ser qualquer um deles. Você pode citar a Declaração Universal dos Direitos dos Animais, mas não precisa se deter especialmente em um. Porque dessa forma a gente consegue escrever de uma maneira mais ampla, pode inclusive citar a questão das queimadas, você consegue fazer um trabalho mais assertivo, imagino, com essa delimitação um pouco diferente. Tá? Então, sempre a gente vai fazer o nosso famoso mapa conceitual. E vamos pensar em uma estratégia para introduzir esse tema, uma estratégia de contextualização. No material de vocês, nós temos algumas sugestões de filmes, de documentários, de livros literários, de algumas citações filosóficas também e os próprios direitos universais dos animais. Uma sugestão que eu acho que fica legal na introdução é nós citarmos o livro Quincas Borba, do Machado de Assis. Eu já vou explicar por quê. Vocês lembram um pouquinho dessa história? Não? Então vamos recordar. Nós temos um protagonista chamado Rubião e esse protagonista ele recebe uma herança. Essa herança não é de pai, não é de mãe, mas sim de um amigo, um filósofo, um amigo não tão presente no dia a dia dele, que faleceu, deixou um testamento informando que o Rubião pode utilizar, desfrutar de todo o dinheiro que ele juntou em vida, desde que, salvo se o Rubião cuidar do cachorro de Quincas Borba. O nome do amigo é Quincas Borba. E o curioso é que o nome do cachorro também é Quincas Borba. Qual que é a relação com o tema? Uma das questões que envolve aí os direitos dos animais é a posse responsável. E lá entre os direitos que vocês vão ler, aquela declaração que está na apostila, um dos direitos é que o homem não pode abandonar nenhum animal que ele escolheu para ser o seu animal de companhia. E o que o Rubião faz é exatamente o contrário. Quando ele recebe essa herança,
ele imediatamente ele abandona o cachorro porque ele não leu ainda, ele não foi informado dos detalhes do testamento, que ele só vai poder usufruir do dinheiro caso ele tome conta adequadamente do cachorrinho. No decorrer da narrativa, o que acontece é que os outros personagens tiram vantagem dele por ele ter dinheiro, se aproximam dele com interesses secundários e o único amigo verdadeiro que ele tem é o cachorro, é o bichinho. Então, essa obra do Machado de Assis a gente pode correlacionar com o tema a partir do viés da posse responsável e também de que muitas vezes os animais eles têm uma relação bastante positiva com os homens em muitos aspectos, mas a recíproca não é verdadeira. Os homens não os tratam tão bem assim na maioria das vezes. Então, essa seria uma sugestão. Enfatizar a questão da posse responsável como sendo um dos inúmeros direitos dos animais. Então, isso a gente vai elaborar umas 3 linhas aproximadamente para fazer a contextualização dessa redação. Você já pode pensar nessa etapa da produção do texto numa ponte, num elemento de coesão para você linkar essa contextualização com a tese A e B da tua introdução. Se você optar por utilizar o livro, que é um texto literário, você pode usar aquelas pontes que são mais propícias para esse tipo de situação. Coesão. Para além da literatura, esse fato. Aqui eu vou colocar entre parênteses, porque depende de como a gente escrever a contextualização, pode mudar um pouquinho aqui essa palavra. Para além da literatura, esse fato encontra eco na atualidade, quando enfrentamos o desafio de promover os direitos dos animais. Então, essa é a coesão, a parte que vai conectar a contextualização da introdução com a tese A e B. Outra coisa, por que a Pro pensou que seria importante a gente escrever sobre os direitos dos animais em 2020? É ano de pandemia, SUS, tarará. Nós já falamos sobre todos esses temas no primeiro semestre. Quem não fez aula no primeiro semestre, busca lá no Drive que vocês têm essas aulas gravadas sobre vacinação, sobre a importância do SUS, sobre pandemia, sobre todas essas questões. E agora começam a surgir temas diferentes, né? Temas que não vão ser tão correlacionados à questão da pandemia. E esse é um deles, até porque no mês passado foi aprovada uma modificação na legislação brasileira que prevê, para crimes de maus tratos aos animais, prevê a prisão até 5 anos. E isso não fazia parte da legislação brasileira. Então, é um avanço bem importante nessa defesa dos direitos dos animais, o que torna o tema mais debatido, aparece mais nos jornais e revistas e, consequentemente, aparece também nos concursos, nas provas de vestibular e pode vir até mesmo aparecer na prova do Enem. Tá? Então, por isso que a Pro escolheu esse tema. Tese A e B. Lembra o que é a tese A e B? Que é a segunda parte da introdução e... deixa eu só botar aqui a introdução. É a segunda parte da introdução em que a gente vai apresentar o tópico que vai dar origem ao D1 e o tópico que vai dar origem ao D2 nos parágrafos de desenvolvimento. Introdução. E aqui nós estamos planejando, então, essa parte da redação que é a introdução. Agora, tese A e B. Para eu fazer um planejamento da tese A e B, eu já preciso ter uma certa ideia de quais são os tópicos que eu vou desenvolver na minha redação. Tá?
Como causa e consequência é a forma mais simples de você raciocinar sobre a maioria dos problemas, nada impede que você use causa e consequência aqui também. Então, o A pode ser causas da falta de respeito aos direitos dos animais. Usei palavras simples aqui, porque depois, quando a gente começar a elaborar a redação, a gente vai mudando os termos, vai pensando na propriedade vocabular também. E o tópico B, a gente pode pensar ali, enfatizar consequências, mas também pode enfatizar aqui as intervenções, pode falar mais causas, porque aqui não delimita que você precisa falar obrigatoriamente por causas e consequências, né? Só uma sugestão. Nós podemos colocar consequências dessa situação. Animais. Então, isso aqui pode ser mais ou menos um esboço de uma introdução sobre essa temática. Certo? Agora a gente vai pensar em algumas ideias para apresentarmos no D1, no primeiro parágrafo de desenvolvimento. Lembra que o D1 ele é formado por tópico frasal, argumento 1, argumento 2 e a conclusão. Esse tópico frasal vai falar na questão de causas. Então, você vai usar algum termo correlacionado à ideia de causa. Gênese, origem, gatilhos, fatores determinantes. Lembra? Vou colocar aqui uma observação. Lembra do vocabulário. Relacionado. Causa. Origem. Gênese. Gatilhos. Tá bom, 3 já tá bem legal. Então, o tópico frasal vai ser uma frase, que você vai ter um elemento de coesão, geralmente. E se você tá pensando em fazer essa redação com argumentos girando em torno de causas e argumentos girando em torno de consequências, tá? Nesse tópico frasal vai aparecer isso. Dá até para fazer quase o tópico frasal aqui, nessa perspectiva. É imperioso. Analisarmos, se você vai escrever em primeira pessoa do plural, já vai definindo tudo isso aqui.
E depois você vai ajustando as palavras também, então vai ser algo mais ou menos assim. Nessa perspectiva, é imperioso analisarmos a origem do comportamento humano centrado na utilização dos animais como se estes fossem objetos. Então, essa é uma ideia de tópico frasal. Editar, cortar. Tópico frasal. Tá, mas quais são essas causas? Lá no material, nós temos diversas causas sendo abordadas. Tá? Causas dos maus tratos. Animais. Então, um dos documentários que eu citei na apostila para vocês assistirem sobre o tema é o documentário Terráqueos. E nesse documentário aparecem as mais variadas causas dos maus tratos em relação aos animais. Isso porque o relacionamento do homem com as demais espécies está centrado na utilização, na objetificação das outras espécies, no sentido de que o homem utiliza os animais para vestuário, alimentação, lazer, eu vou colocar aqui entre aspas, cultura, companhia, alimentação, vestuário, lazer, cultura e na educação, na ciência. Na indústria para os testes. Indústria alimentícia, indústria de cosméticos, indústria de medicamentos, que são os animais que funcionam como cobaias. Tá? Então, o que eu posso fazer? Eu posso escolher 2 desses aqui para abordar no argumento 1 e mais 2 para abordar no argumento 2. Posso ilustrar, inclusive, com um dos documentários que eu sugeri para vocês assistirem lá naquela lição da apostila. Eu sugeri Terráqueos, A Carne é Fraca, que é sobre a utilização dos animais para alimentação. Sugeri Blackfish, que é sobre os animais que são presos naqueles parques aquáticos, animais enormes que no seu habitat natural têm uma vida marinha precisando de um espaço tremendo e passam a vida confinados em piscininhas, né? Então, esses documentários, eles dão uma noção bem ampla, bem profunda até desses problemas. E tem o Não Matarás, que é sobre a utilização dos animais na pesquisa, na ciência, na educação. Então, a gente pode escolher aqui cosméticos e botar junto cosméticos, ciência e educação. E essa pode ser uma das causas que você vai abordar a respeito dos maus tratos. Aqui dá para associar um exemplo concreto. Qual exemplo? Lembra da história da cadela Laika? Que era aquele cachorrinho que foi colocado num ônibus espacial, num foguete, foi enviado para o espaço durante a corrida espacial e ela morreu sozinha lá de fome e de sede no espaço, jamais voltou. Dá para ilustrar com essa história, que pelo bem da ciência, inúmeros animais, a exemplo desse caso, são exterminados para que os seres humanos avancem na questão da ciência. Ou então também, há alguns anos, aconteceu um fato que repercutiu bastante na mídia, que foram aqueles ativistas dos direitos dos animais que invadiram um laboratório e libertaram vários beagles, que são cãezinhos, é uma raça de cães extremamente dócil e que alguns canis, eles criam esses animais para vender justamente para os laboratórios fazerem testes e fazerem as pesquisas, porque como eles são muito dóceis, eles não revidam contra os cientistas, eles não mordem, eles não atacam. Então, a gente pode colocar isso também. Ou uma coisa ou outra, né? Que um exemplo concreto junto com o argumento tá legal.
Não esquece também que quando você apresenta um argumento, uma informação, você tem que se posicionar sobre, usando um termo como felizmente, infelizmente, tristemente, é fundamental, é necessário. E o argumento 2 pode ser outras causas. A gente pode pegar a questão do lazer, da cultura, da companhia. Aqui dá para citar as touradas, o rodeio, os pets, os animais de companhia. Qual é a relação, né? Então, os pets, os animais de companhia, porque também tem a criação em série, a venda deles em espaços nos quais eles são submetidos a calor, a estresse, ficam expostos em vitrines, em feiras de pequenos animais. Na tourada, no rodeio, a gente nem precisa entrar muito em detalhes, mas os animais são extremamente maltratados nessas situações. Então, aí tem aspectos culturais, né? Os próprios animais de companhia também temos alguma relação com os aspectos culturais aqui. Nesse parágrafo número 1, você pode citar um dos documentários. Para dar aporte a essas ideias. Por exemplo, o documentário Terráqueos, que está aí no material de vocês. Se vocês quiserem assistir esse documentário, ele é muito bom, ele traz muitas informações, porém é extremamente pesado. Então, se alguém está no momento mais delicado da sua vida, não sugiro assistir agora, porque ele é extremamente triste. Daí aqui a conclusão do parágrafo com intervenção. Se você abordar a questão da ciência, da educação e da cultura, a intervenção, a ação tem que se relacionar com esses argumentos. Então, uma coisa possível de se fazer é que os testes na cosmetologia e na própria ciência, eles podem ser substituídos por modelos com células-tronco humanas ou por modelos artificiais. Você pode colocar aqui algo importante, é buscar alternativas no ensino e na ciência. Na educação e na ciência. Exemplo, a utilização de modelos artificiais e de tecidos produzidos com células-tronco humanas. Seria até mais fidedigno, mais apropriado do que usar o modelo animal para os testes. Acredito que funcionaria muito mais, daria menos efeitos colaterais. Você aprenderia muito mais. Então, aqui seria um esboço do D1. E no D2? O que podemos fazer nessa redação? Lembrando que a gente vai falar sobre as consequências dessa situação para os animais, para o meio ambiente, para o homem. E isso aqui, as consequências, vai dar origem a esse tópico frasal. A gente vai elaborar uma frase aqui para apresentar essa ideia de consequências dos danos advindos dessa conduta do homem em relação às demais espécies. Aí depois do tópico frasal, a gente vai pensar no argumento 1. Um argumento 2, não preciso necessariamente ter uma conclusão para esses parágrafos, porque logo depois vem a conclusão geral do texto, só se você tem uma letra muito pequenininha e sobrar esse espaço. Então, a gente pode abordar aqui. Para o homem e para os animais e para o meio ambiente, eu posso fazer no argumento 1, falar das questões relacionadas às queimadas, porque vocês vão ver lá nos direitos dos animais, as queimadas aqui no Brasil, no Pantanal, na Amazônia. Lá naqueles direitos que vocês encontram na apostila, um deles é que
É direito do animal ter o seu habitat preservado, para que ele possa ter a vida conforme as suas características, dentro do bioma no qual ele surgiu. Só que os atuais acontecimentos no Brasil, das amplas queimadas no Pantanal e na Amazônia, também ferem esse direito. Aqui caberia citar, então, essa Declaração Universal dos Direitos dos Animais. Como você vai tratar de uma consequência bem específica entre um universo grande de consequências, você começa esse período, esse argumento falando um dos fatores desencadeados pela falta de respeito do homem em relação às demais espécies é a destruição dos diferentes biomas. Aí você exemplifica com as queimadas no Pantanal, Amazônia, e cita a Declaração Universal dos Direitos dos Animais, e assim você elabora o seu argumento número 1 do D2. Tá? Essas são sugestões, vocês podem organizar diferente, mas essa organização, esse planejamento que precisa acontecer antes de elaborar. Vocês vão ver que se produz muito mais rápido uma redação e de uma maneira muito mais assertiva, buscando os melhores argumentos, fazendo um texto mais coerente, mais coeso também. E qual seria outro dano, outra consequência correlacionada? A gente pode falar para o próprio homem, diz respeito aos direitos, fará com que as novas gerações desconheçam espécies extintas e biomas destruídos completamente. Um ambiente totalmente em desequilíbrio. Tá? Esse é um futuro para a humanidade caso os direitos dos animais não sejam respeitados. Aí você vem para a conclusão geral da redação. Planejamento da conclusão. O que a gente precisa pensar antes de começar a escrever essa redação? Que no mínimo uma das ações precisa ser completa. Então eu coloco aqui no meu mapa conceitual o agente que vai elaborar a ação. Que ação é essa? Os meios de execução. Um detalhamento dessa ação. E os efeitos dessa ação. Tá? Então, um agente pode ser, por exemplo, escola. Vocês têm vários outros agentes citados até na própria apostila nessa lição. Eu vou colocar aqui o exemplo da escola. Qual é a ação? Projetos de conscientização acerca dos animais. Meios de execução. Pode ser por meio da criação de feiras científico, cultural, nas quais, já é o detalhamento nos quais. Lembra que os meios de execução precisa começar com essa expressão, por meio de, por meio da. Daí coloca um detalhe, nas quais os professores de diversas disciplinas promoverão atividades lúdicas, atividades lúdicas, participativas, em que os alunos debaterão sobre esse tema.
tá? Então, você precisa de uma linha, uma linha, geralmente, para você apresentar algum tipo de detalhe sobre essa ação, senão você não vai tirar a nota máxima. E os efeitos dessa ação, para que, sempre vai começar com essa expressão, para que, ou com a finalidade de, com o objetivo de. É o final feliz que você vai colocar. Caso essa ação seja colocada em prática, o que nós vamos adquirir na sociedade? Então, esse é o planejamento da conclusão. Pode colocar uma segunda ação? Pode, mas cuida que uma delas precisa ter todos esses elementos pensados no roteiro para você não esquecer nada de importante. Na lição da apostila tem mais informações, outros livros, você pode citar também Vidas Secas, com o exemplo da cachorra-baleia, tem os outros documentários que você pode assistir e tem outros tópicos para reflexão, todos os direitos universais, os direitos universais dos animais, que também podem ser citados, contemplados nessa redação, certo? Espero que vocês tenham gostado aí do roteiro. Se quiser modificar, também pode modificar. Se tiver alguma dúvida, envia por WhatsApp. Boa semana. Tchau, tchau.